Bom, gente, bora lá fazer alguns replantes então, ó. Trouxe as coisas aqui pra dentro do jardim inverno, ó. Acho que vai ficar um pouco mais escuro que lá atrás, mas é porque hoje tá muito frio. Eu tô gravando o vlog mostrando pra vocês, né, como que tá o clima aqui esses dias. Entre a transição do outono e do inverno, mas esfriou bastante de ontem pra hoje, então não tinha como gravar lá fora. Fiz uma imagem lá ficando bem melhor, mas ó, separei aqui, trouxe pra cá tudo que eu vou usar. Tem vaso, tem jardineira, tem suculenta, tem, ó, restinho de substrato, acreditam? Eu achei esse saco aqui com, ó, uma quantidade considerável de substrato. Esse é o Cactus de Suculentas Pro da Terral. Substrato muito bom. Esse eu já compro pronto, mas eu tô pensando em preparar aí um pouquinho de substrato para me fazer alguns replantes. Mas, primeiro, vou começar montando o meu vasinho de letícias. Vou tirar essas outras suculentas daqui, que eu vou usar em um outro vasinho. Mas, ó, na verdade, né, eu não ia plantar nesse vaso aqui de barro, que é um vaso que eu desocupei, nem lembro de que suculenta. Mas eu separei aqui as letícias que eu tenho e eu vou encher esse vasinho aqui de substrato, vou plantar elas e eu quero que esse vasinho encha. Eu ia plantar, na verdade, numa mini jardineira, né, que eu chamo, que é parecida com esse vaso aqui, só que pequenininho. Mas eu não achei o vaso e ele era de plástico, né? Mas ela vai ficar plantada nesse vaso aqui de barro. Mas por um lado vai ser bom porque esses dois vasos que eu vou montar nesse vídeo, eu quero adaptar, ficar no tempo, na verdade, né, no telhado, mas tomando sol e chuva. Então vamos ver se a Letícia vai gostar desse vasinho aqui de barro. A única coisa que eu não gosto é que ele tem só um furo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, estão vendo? Ele tem só um furo e eu que fiz esse furo, porque ele veio sem furo nenhum, mas eu não arrisco de fazer outros furos, né? Porque pode quebrar o fundo, né? É bem diferente de você furar um vasinho de plástico, você esquenta ali uma chave de fenda ou alguma coisa e fura, né? Furar o vaso de barro assim, querendo ou não, sempre acaba arrancando, ó, um pedacinho do vaso, do fundo do vaso. Mas eu vou colocar o substrato aqui agora. Então, ó, já tá aqui o vasinho com substrato, tem até uns pedacinhos de carvão maiores, porque sempre que eu ia fazer algum replante com esse substrato, eu tirava esses pedaços maiores de carvão, né, na hora de colocar as pedrinhas, e ia jogando dentro do saco. E agora tem vários pedaços grandes de carvão. E ainda sobre o substrato, né, muita gente começou a comprar esse substrato. Eu acho que é o substrato, assim, mais completo para suculentas, para cactos de suculentas que eu já vi. Pelo menos o que eu testei, pronto, né? Eu já comprei um substrato que dizia ser para suculentas uma outra vez, faz bastante tempo, mas não deu nada certo, né? Na embalagem nem especificava que era só para suculentas, era para folhagens, suculentas, para cactos, para ervas medicinais. Na realidade, a gente sabe, né, que uma suculenta não vai precisar dos mesmos componentes no substrato que uma folhagem, que uma erva medicinal, né? Nada a ver. Mas esse substrato é muito bom. Eu só não sei quando que eu vou comprar ele de novo. Acho que a única desvantagem dele é o preço. Ele é muito bom, ele cumpre o que ele promete. Eu vi até algumas pessoas perguntando se pode misturar, fazer algumas misturinhas com ele. Mas eu não aconselho, né? Porque aí você vai perder tudo que o substrato promete, né? Se você mexer na composição dele. Mas então, só respondendo aqui para quem pergunta às vezes qual que é o substrato que eu uso, no geral eu preparo o meu substrato, né? Mas esse ano, final do ano passado para cá, para esse ano, eu comprei 2 sacos desse substrato, 2 sacos de 25 litros, 50 litros de substrato. Então, muitos dos meus vasos estão com o Terral Suculentas Cactus Pro. Muitos vasinhos que estão no tempo, mas tenho por aqui vários vasos que eu preparei o substrato também. Muitos substratos diferentes, inclusive, que, né, que eu fui testando vários. Mas esse vasinho de Letícia aqui, eu não ia montar agora. Eu ia esperar eu preparar o substrato. Mas aí, como eu achei esse restinho aqui, deu certinho. Ó, vasinho com substrato, então. Essa é a maior roseta de Letícia que eu tenho aqui, que foi que eu decapitei desse vasinho aqui.
E ela tava na bandeja lá atrás, junto com várias outras suculentas. Eu até separei algumas que eu vou usar no outro vaso. Mas vocês conseguem ver, ó, como ela tem muitas raízes. Faz tempo já que era pra mim replantar ela. Então eu tenho essa roseta maior. Tenho essa Letícia aqui, ó, que eu comprei as duas na mesma época. As duas estavam estioladas quando eu comprei. A diferença é que essa daqui eu esperei ela ficar mais compacta e cortei, né, e decapitei ela. Como eu falei, essa daqui é o caule dela, que saíram essas duas mudinhas que eu também vou plantar aqui. E essa aqui é a outra mudinha que eu comprei, mas eu não decapitei. Tá vendo como tá comprido esse caule? Então, e essa, ela tava ficando compacta agora, porque eu plantei ela no arranjo, provisoriamente no tempo. Então, vocês estão vendo que esse miolinho dela tá ficando menor? Então, mais compacto e bem durinho, diferente dessas folhas aqui, mais velhas. Mas então, essa aqui eu vou plantar nesse vasinho e quando ela tiver com um miolinho bem mais compacto que nem essa daqui, eu vou lá e corto de novo. E aí eu vou fazendo assim até encher esse vasinho, aí eu passo para um vaso maior. A Letícia, eu acho que é uma suculenta que fica muito bonita assim, realmente num vasinho cheio, né? Então, eu vou tirar o substrato desse caule aqui, que tá ainda com o substrato que veio do Garden, acreditam? Ó, tirei aqui o substrato, e uma coisa que eu acho bem interessante do substrato da Terral é que as raízes das suculentas ficam muito bonitas. Eu já falei algumas vezes, né, aqui que eu não gosto de deixar suculentas nesse substrato que elas vêm do produtor, porque não é um substrato que vai muito bem aqui no meu cultivo. E eu não acho que a suculenta fica com a raiz tão bonita assim, tá vendo? Ó, esse caule aqui tá com bastante raiz, mas não é uma raiz super saudável. Qualquer dia desse que eu for fazer um replante de uma suculenta plantada no Terral Pro, eu vou mostrar pra vocês. As raízes ficam cheinhas, cheinhas de pelos absorventes, são raízes fininhas, sabe? Com vários pelos absorventes que eles absorvem, né, os nutrientes. E esse caule aqui, ó, são todas raízes mais grossas, né? Não são raízes novinhas, são raízes mais de sustentação. Mas vou plantar no Terral Pro e esse caule vai encher de raízes novinhas. Esse caule aqui, como tem duas mudinhas, acho que vou plantar aqui no meio. Ó, a roseta maior eu vou distribuir, né, na verdade, essas letícias que eu tenho. Por enquanto, esse vaso não vai ficar muito cheio. Até porque, né, por enquanto eu só tenho essa roseta, o caule e essa outra letícia. Mas com o tempo vai enchendo. Esse outro eu vou colocar aqui. E até mesmo quando essas mudas estiverem um pouquinho maiores, eu posso cortar elas aqui deixando um espacinho de caule, que nem eu já mostrei aqui no canal. E aí saem mais mudinhas desse caule, e aí eu planto elas aqui, e aí elas enchem, mas essas aqui também vão crescer e vão soltar mudinhas. E além dessas três aqui, nesse vaso, eu vou colocar, ó, essas folhinhas, que foram as folhinhas que eu tirei aqui do caule, quando eu fiz a decapitação. Elas estavam lá atrás, ó. Local bem iluminado, mas não batia sol diretamente nelas para não queimar. E brotando, estão vendo? Ó, tava sem substrato nenhum. E, ó, essa aqui já tá até com raízes, estão vendo? Então, eu vou distribuir essas 5 folhinhas aqui. E é mais uma vantagem da Letícia, né? Que ela brota facinho por folha. Não acho um processo tão rápido fazer a muda dela por folha, mas dá pra fazer. Ó, o vasinho ficou assim. Então, como eu falei, não vai ficar muito cheio agora, mas a minha intenção, né, é ela se adaptar no tempo e ficar bonita no tempo. Ela fica bem vermelhinha quando tá estressada. Essa daqui tá até começando a ficar coloridinha. Mas então vai passar uns dias aqui no corredor e depois eu vou colocar ela no telhado. Vou ver, na verdade, né, como que vai ser esse inverno desse ano, se vai ser bem frio, se vai ser chuvoso, se não vai chover. Nesse outono tiveram alguns dias, né, algumas semanas aí de muita chuva, mas no geral não choveu tanto assim, né? Ficou mais nublado do que choveu. E aí agora que eu terminei o vasinho da Letícia, tenho aqui essa jardineira, que vocês já viram aqui no canal algumas vezes.
tenho plantado aqui alguns caules de algumas suculentas que eu comprei pela internet em fevereiro ou março, se não me engano. Algumas de uma caixinha que eu comprei nessa época e eu decapitei assim que elas chegaram. Alguns caules deram muitas mudinhas, teve caule que deu só uma mudinha. Tiveram vários caules daqui que secaram, apodreceram, mas enfim. Essa é uma jardineira, ó. Eu gosto muito desses vasos de plástico assim, nesse modelo, porque acho que ficou muito bonito o arranjo nessas jardineiras assim. Eu tenho várias por aqui. Inclusive, né, tenho várias desse modelo aqui, vazias, né, que eu desocupei recentemente. E tô pensando em plantar suculentas e colocar lá no telhado, porque as suculentas estão ficando bem bonitas, né? Como vai ser o caso desse vaso aqui, eu vou colocar lá em cima. Mas antes disso, eu tenho que tirar esse caule do Pachyphytum rhizoides, que eu nunca sei a pronúncia da identificação dele, mas tá aqui na plaquinha, porque rachou uma folha. Os Pachyphytums eu já tinha visto que eles são mais sensíveis com excesso de água, mas eram 3 folhinhas aqui e rachou uma. Inclusive, tá o quê? Com um mês que isso aconteceu? Bom, acho que menos, né, de um mês. E eu até mostrei pra vocês que foi no dia que eu vi a folha rachada que eu descobri que ele tava saindo mudinhas, ó, depois de um tempão que eu decapitei ele, e olha o tamanho que já tá. Mas acho que vai ser só esse que eu vou tirar. Vou plantar ele no vasinho número 6 por enquanto. E esses outros vão ficar aqui, ó, o da Echeveria Lia. Aqui uma mudinha da Echeveria Ice Green, que o caule dela secou. Aqui o caule da Echeveria Costanai com 4 mudinhas. Aqui da Pachyveria Angel's Finger. Ó. E aqui o caule da Graptoveria Lulu, com muitas mudinhas também. Eu vou tirar as plaquinhas de identificação, porque eu achei que eu ia confundir elas. Mas é muito de boa. Às vezes uma que eu confundo a identificação é a Angel's Finger, que eu sempre quero falar Baby Fingers, mas a Baby Fingers, as folhas são mais arredondadinhas na ponta, não tem essa pontinha que nessa daqui. Não sei porque que eu cismei com Baby Fingers, mas eu vou tirar agora aqui o caule do Pachyphytum. Eu quero plantar ele nesse vasinho número 6, né? Vamos ver se vai caber. Ó, acho que vai dar assim pra ele passar um tempinho aqui. Qualquer coisa depois eu planto ele num vasinho número 9 ou número 11. Mas agora eu tenho a jardineira livre aqui, com as suculentas que eu quero adaptar no tempo. Talvez eu tire depois essa mudinha da Echeveria Ice Green ou Jade Butterfly, que é uma híbrida da Lau, e ela tem as folhas bem gordinhas. E só deu uma única mudinha no caule também, mas vou mostrar pra vocês agora as suculentas que eu separei pra mim incrementar aqui, dar uma turbinada nessa jardineira. A maioria das suculentas que eu separei são suculentas que estavam decapitadas, estavam lá na bandeja. Assim como aquela Letícia, né, que eu mostrei pra vocês. Mas, ó, essa mudinha de Graptoveria Super Primavera, Graptoveria Snow White e essas duas rosetinhas aqui, Echeveria Derenberg. Olha que gracinha que elas estão. Muito fofas. Essas não têm raiz na verdade, né? Mas elas já estão decapitadas há bastante tempo. Então não vai ter problema de apodrecer. Essa daqui é uma Suyon, que a minha tá ali no corredor e eu cortei essa aqui há um tempinho também. Ela aqui pra ver como que ela vai ficar no tempo. E aqui essas duas que estão separadas são duas suculentas que eu tirei de um berçário que eu tenho ali. E eu vou passar álcool isopropílico nelas, só pra garantir que não tem cochonilha de raízes. Nessas outras não vai precisar, né, porque estão decapitadas. Só não a Super Primavera, mas ela nem tava no substrato. Inclusive foi outra suculenta que eu decapitei na mesma época, inclusive, que é aquela Roseta de Letícia que eu acabei de plantar. E olha quanta raiz também. Então pronto, já passei álcool isopropílico. Sobre a identificação, né, nem falei quem que é.
secando aqui álcool isopropílico. Essas são mudinhas da Echeveria nixana. Eu comprei uma vasinho número 6, se eu não me engano, número 9. E aí ela apodreceu e aí eu salvei só algumas folhinhas, mas praticamente todas as folhinhas brotaram e tipo, brotaram assim, ó, 2, 3 mudinhas. E qualquer folhinha dessas daqui dela que cai, brota. Então, eu quero ver como que ela vai ficar no tempo também e ver se vai dar certo, né? E essa daqui é uma Echeveria setosa, Echeveria bombicina, não sei quem que é. Mas essa aqui é uma mudinha de uma suculenta que eu comprei há muito tempo no Garden. E a minha acabei perdendo também. Salvei só mudinha feita por folha. Mas tem segredo nenhum. Eu vou só distribuir elas aqui nesse arranjo, que provavelmente vai ficar apertado para elas, porque no tempo as suculentas aqui comigo crescem muito, se desenvolvem muito, ficam com as folhinhas bem durinhas, bem hidratadas. Mas eu gosto quando elas ficam bem apertadinhas no vaso, sabe? Acho que ficam muito bonito, ainda mais quando tem muitas echeverias. Mas aí vai muito de gosto, né? Tem gente que prefere plantar cada suculenta no seu vasinho, tem gente que gosta de plantar suculenta em vaso bem grande para se desenvolver bastante. Mas ó, eu vou distribuir elas por aqui. Acho que essas nixanas vão crescer bem. Acho que a Suyon vou plantar nesse cantinho aqui, que ela cresce bem também. Acho que ela vai ficar ainda mais colorida no tempo. Jogar as folhinhas da nixana por aqui. E as rosetinhas da Derenberg vou plantar espalhadas também, ó. Vou colocar uma aqui e outra aqui. Mas então, ó, por enquanto essa jardineira vai ficar assim. Eu tinha até separado essa mudinha aqui de Crassula Moneymaker variegata, que eu fiz, né, da minha. Já tá bem enraizadinha, mas eu achei que já tá bom de suculenta por aqui, para elas poderem se desenvolver aqui e ficar num tamanho bom, né? Quero muito ver como que algumas suculentas daqui vão ficar. A Graptoveria Lulu eu já tenho no tempo, mas eu acho que daqui é só ela. Então imagina a Snow White no tempo. Acho que a Super Primavera eu tenho alguma mudinha ou outra. A Derenberg eu tenho o caule dela. Mas, por enquanto, essa jardineira vai ficar assim. E aí, vou deixar essa Crassula Moneymaker variegata aqui nesse vasinho mais um tempo. Ou então, plantar em outro vasinho maior. Mas, ó, antes de terminar esse vídeo, tenho aqui, ó, um outro vasinho que eu montei desse jeito, né? Plantando as mudinhas pequenininhas. E elas já cresceram bastante. Acho que deve ter até vídeo aqui de quando eu montei. Mas, ó, inclusive num vasinho parecido com o que eu ia plantar a Letícia, né? Só que eu ia plantar num vasinho marrom. Mas, ó, essa mini jardineira aqui, eu gosto muito desse modelo de vaso, ó. Como as minhas suculentas não são tão grandes assim, eu acho que fica super fofo. Muito bonitinho mesmo. Antes eu comprava muito vasinho preto assim, né? Mas ultimamente eu tenho comprado mais marrom. Mas é um tamanho que eu acho bom. Dá pra plantar várias suculentinhas e é baratinho nesses vasinhos assim. Mas ó, aqui tem várias mudinhas suculentas. A única que eu vi, né, que não tá muito legal é essa Brown Rose aqui, ó. Mas o miolinho dela já tá melhorando. Mas elas estão ali no tempo. Sol e chuva, sol e chuva. Como eu sempre falo, mais chuva do que sol. Mas tem muitas mudinhas de várias suculentas. A maioria eu fiz por folha. Eu acho que é até mais fácil eu falar qual não foi feita por folha. Que foi essa rosulária aqui. Eu saí espalhando essa plantinha por vários vasos daqui, porque eu quase perdi a minha. E aí elas estão enraizadas, ó. Tem vários galinhos assim, em praticamente todos os arranjos daqui. Mas, ó, de resto, acho que todas foram feitas por folha. Só essa daqui, que acho que foi uma mudinha pequenininha, que já veio num vaso que eu comprei do Garden. Mas, ó, diba feita por folha.
Echeveria Norma, Texensis rosea, Gilva, Cubic Frost, Diva, aqui tem Sedeveria Olivia, e aqui eu acho que é uma folhinha da Pollux. A folha tá até feinha, mas é que tem muitas mudinhas, ó. Tá até começando a soltar raízes, mas ó, muitas mudinhas mesmo. E aí é um vasinho que tá ficando um tempo e elas estão bem bonitinhas. Elas só não estão tão coloridas assim, porque tá ficando naquela estante que eu pintei de preto recentemente, e aí não fica na última prateleira da estante, né, que é onde bate mais sol. Na última prateleira da estante fica a Fantastic Fountain, a Citifocumiyama da caneca, outras Madibas, mas essa daqui tá ficando na prateleira de baixo, mas elas continuam bonitinhas, ó, tão vendo? Mas então, acho que pra esse vídeo foi isso. Não sei se a imagem vai ter ficado tão boa, porque aqui não fica tão claro que nem lá atrás, mas tava muito frio, não dava pra ficar lá atrás. Mas ó, vasinho da Letícia montado, então vou adaptar esse vasinho aqui e esse pra ficar no tempo. Vamos ver, né, na verdade, como que vai ser esse inverno, esse começo de inverno. Se eu ver que vai chover demais, não tem condições de eu deixar elas lá em cima, mas quero muito ver como que esse vasinho vai ficar e quero ver essas Letícias encherem esse vasinho aqui, podem plantar numa cuia maior. Mas então, acho que foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vou finalizar aí mostrando pra vocês as suculentas do corredor, já que eu vou ter que ir lá atrás para deixar esses vasinhos, mas vou mostrar em que prateleira que essas aqui ficam e as suculentas que estão na prateleira de cima. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se você gosta de vasinho cheio assim também, igual eu, ou se você prefere cada um no seu vasinho, cada um no seu quadrado. Mas então foi isso, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.